Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Vamos ler agora a mensagem que encontra-se na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós encontramos escrito assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Portanto, nós já temos aqui na introdução do terceiro capítulo, Pedro falando a respeito da necessidade de um despertamento, de estarmos servindo a Deus com um ânimo sincero. Portanto, ele já está nos falando a respeito de obras, de estarmos trabalhando para o Senhor, de estarmos despertos. Durante o dia, nós devemos trabalhar. Jesus várias vezes mencionou a necessidade de realizarmos a obra do Pai. Que Jesus trabalhava até agora, o Pai também, e nós devemos trabalhar enquanto é dia. Então devemos nos exortar uns aos outros a estarmos ativos na obra de Deus, a não sermos estéreis, mas a darmos muitos frutos, frutificarmos em toda boa obra. Então Pedro já tem um motivo, uma razão para o seu ministério, é exortar o povo de Deus, os amados do Senhor, a que estejam trabalhando com ânimo sincero. Então, com vida, com alegria, com disposição, com determinação de obedecer a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, de cumprir o ID, a ordem do Senhor, obedecer os mandamentos, a lei de Deus, tudo aquilo que o Senhor ordenou, que possamos praticar com ânimo verdadeiro, realmente com vontade de fazer o melhor possível. Nós temos uma missão nesta terra, que é de sermos pregadores da justiça, da verdade, da retidão, de obedecer a Deus, de realizar a obra de Deus, praticar realmente a palavra de Deus, que ela se cumpra em nossa vida. O versículo 2 diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então nós temos aqui realmente a palavra de Deus, que foi dada desde o Gênesis, desde a Torá, Deus falando, Deus orientando, Deus nos guiando dos céus para que a sua vontade seja realizada, se cumpra assim na terra como no céu. Então é um privilégio recebermos a palavra de Deus, devemos valorizar, devemos glorificar a Deus pela sua palavra, devemos amar a sua lei, amar a sua revelação, buscar a Deus, buscar ouvir a voz de Deus, buscar ter comunhão com Deus. Nós queremos conhecer a Deus, queremos ouvir a voz de Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é amor. E quando Deus fala conosco, Deus tem palavras de vida, Deus tem palavras de salvação, palavras eternas, palavras de alegria, palavras de vitória para a nossa vida, palavras de direção correta. Então nós devemos buscar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e receber valorizando, tomando posse, guardando no coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Pecar é errar o alvo, pecar é deixar de realizar a palavra de Deus, a obra de Deus. Pecar é agir com ignorância, agir de forma contrária à vontade de Deus. Pecar é ouvir o diabo e não ouvir a voz de Deus, não ouvir o mandamento de Deus, as orientações de Deus.
Então, nós temos aqui que nós recebemos a palavra de Deus pelos profetas, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 24, Jesus dizendo assim, a partir do versículo 25, ele nos diz o seguinte: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, Pedro está aqui confirmando o que ele ouviu do Senhor Jesus a respeito da palavra dos profetas. Nós vamos observar que Jesus, durante o seu ministério, ele transmitiu a palavra dos profetas, ele transmitiu a lei de Moisés, ele ensinou, ele observou a lei, ele procurou reforçar, inclusive, o ensino da lei, os mandamentos de Deus, reforçar para aquele jovem rico que ele deveria guardar os mandamentos, que ele deveria guardar os ensinamentos da palavra de Deus. E quais seriam os maiores mandamentos, qual seria o principal mandamento. Então, Jesus, todo o seu ministério, ele apenas confirmou o Antigo Testamento, apenas confirmou a Torá, apenas confirmou os profetas. Por isso ele diz: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, está mencionando as Escrituras do Antigo Testamento. Moisés com a palavra de Deus, com a Torá, os profetas com o que falavam a respeito dele. Então, Jesus realmente veio confirmar esta palavra. O que Jesus trouxe de novo, o novo de Jesus foi o seu novo mandamento. Além dos mandamentos dos profetas, da palavra dos profetas a respeito dele, do Cristo, como Cristo deveria padecer e entrar na sua glória. Então, a revelação do Cristo de Deus que estava anunciada em Moisés e nos profetas. Além da confirmação dessas palavras, além de Jesus falar sobre escatologia, mencionando Daniel, mencionando Jeremias, confirmando a palavra de Daniel, indicando a que os apóstolos, os discípulos de Jesus, fossem ler, estudar Daniel, entender o que estava lá, pois era justamente aquela palavra que Jesus mencionava, que Jesus confirmava no seu ministério. O que Jesus veio trazer de novo foi o novo mandamento, o amor. Jesus veio revelar o amor de Deus, além do Antigo Testamento, além da Torá, além dos profetas. O que Jesus trouxe de novo? O seu evangelho do amor de Deus revelado à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus veio revelar é o amor de Deus, é o seu amor na cruz. O evangelho é a pregação da morte por amor, do sangue vertido na cruz por amor, para nos purificar do nosso pecado. E que ele ressuscitou, venceu a morte. O que Jesus veio trazer de novo é a mensagem do evangelho, o amor de Deus revelado. Jesus veio revelar o amor. Este é o novo mandamento que ele nos dá, além dos demais que ele confirma, que lá no Sermão do Monte ele enfatiza, ele confirma os mandamentos, ele confirma toda a Torá, confirma Moisés, confirma os profetas. E aqui diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. No versículo 32, os discípulos, ali no caminho de Emaús, respondem assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós
o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, as Escrituras que eles tinham, que Jesus tinha, que Jesus ensinava, era a Torá, era Moisés, os profetas. Posteriormente, Jesus aparece para os seus apóstolos e ele, então, mostra para eles a sua ferida, mostra suas mãos, mostra os seus pés, e ele diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras do Antigo Testamento, que Jesus chama de nécios aqueles que não compreendem este ensinamento, esta palavra, que não praticam, que não obedecem, que não andam em justiça, que não andam em retidão, que não cumprem, como nós estamos lendo 2 Pedro 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. E Jesus aqui, no final de Lucas, no final do Evangelho, no final do seu ministério, ele está confirmando que esta é a palavra de Deus. A palavra de Moisés, a palavra dos profetas, são essas palavras que testificam de mim, disse Jesus. Nelas está a vida eterna. São palavras de justiça. E Deus ama a justiça, Deus ama o juízo. Nós encontramos isso lá em Êxodo capítulo 33. Isso agrada a Deus. Essa é a vontade de Deus. É que nós pratiquemos e vivemos em justiça e juízo, em verdade, em sinceridade. Por isso Pedro fala do ânimo sincero, da verdade. Isso é que agrada a Deus. Além da palavra dos profetas, Pedro também diz que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador. O mandamento do Senhor Jesus é o amor, amar uns aos outros como Ele nos amou. Novo mandamento, mais um mandamento, além dos demais, de obedecer a Deus, de andar em retidão, andar em justiça, em juízo diante de Deus, andar corretamente, servir a Deus com integridade, servir a Deus com o coração já transformado, um coração circuncidado, coração submisso. E o que mais Jesus veio trazer? Além da revelação do mandamento supremo, o amor é o cumprimento da lei. Nós precisamos cumprir a lei de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos receber a palavra e amar. Quem ama a Deus, quem ama ao próximo, obedece a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus por amor. Leva a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida eterna, as boas novas, a salvação pelo amor de Deus. Leva uma mensagem de amor ao mundo. Então, ama o mundo, ama o seu próximo, como a si mesmo, como Cristo amou e deu a vida por nós. E este é o mandamento que o Senhor e Salvador Jesus Cristo veio trazer para nós e os apóstolos ensinaram. Então, Jesus veio trazer a mensagem do amor. Além disso, o que mais Jesus veio trazer ao mundo? Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O que mais Jesus veio trazer além da confirmação da palavra de Deus, das santas escrituras, dos profetas, de Moisés, da Torá, do Antigo Testamento, dos Salmos, que ele está aqui falando com os apóstolos e Pedro está confirmando isto. Além disso, além daquele que ama, que dá a sua vida, que paga o preço na cruz do Calvário, o preço de sangue, que nos redime, nos compra de volta para o Pai,
ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. O que mais Jesus veio trazer? O que João Batista anunciou? Aquele que vê descendo o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o que mais Jesus veio trazer para nós, que é penhor da nossa salvação, é sinal da nossa salvação, é o batismo com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos na nossa vida. Então, nós vamos viver uma vida em retidão, em justiça. É essa vida que agrada a Deus. E a nossa missão na terra é agradar a Deus. Chegará então o dia do juízo. E no dia do juízo serão separados os benditos do Pai, os que receberam o testemunho do Pai, os que agradam o Pai, os que amaram a sua palavra, os que guardaram a sua palavra, os que o serviram. Então se verá mais uma vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a nossa salvação está em crer em Jesus, guardar a sua palavra, amá-lo através do amor à sua palavra, guardar, obedecer, praticar a sua palavra, e não o mal, e não a iniquidade, porque o mentiroso, o iníquo, não entrará no reino dos céus. Então nós precisamos amar ao Senhor, e nós provamos que amamos ao Senhor quando nós guardamos a sua palavra. Esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E viremos a ele e faremos nele morada. Então este é o que tem o seu nome escrito no livro da vida. É o que agrada a Deus. É o que serve a Deus. E é o que nós vamos continuar lendo aqui em 2 Pedro e vamos verificar isto dentro da palavra de Deus. Que diz assim: eles voluntariamente, a partir do versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Virá o dia do juízo, e no dia do juízo, alguns receberão a palavra, a sentença de salvação, porque agradaram a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O início, a entrada, é pela fé. Porém, é preciso que haja uma vida. Se vamos continuar nesse tabernáculo terreno, é preciso que tenha uma vida que agrada a Deus, porque o dia do juízo virá. É dia de perdição para os homens ímpios. E Jesus mesmo nos ensina, nos alerta, que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Nós dissemos, nós falamos, nós expulsamos demônios, porém não entrarão no reino dos céus vós, malditos, que praticais a iniquidade, o erro, a mentira, a violência, a maldade, os que desobedecem voluntariamente à palavra de Deus. Haverá perdição, haverá condenação. Deus os rejeitará, assim como rejeitaram a prática da palavra de Deus, a obediência a Deus, o amor ao próximo. Como o rico desprezou o amor a Lázaro, ao pobre, desprezou, o julgou perdido, o julgou sem méritos, não deveria receber nada, não deveria ser ajudado. Este iníquo foi para o inferno. E é o que a palavra de Deus nos alerta.
que virá o dia do juízo. João diz que haverá o dia do juízo. Paulo diz que virá o dia do juízo. Pedro diz que virá o dia do juízo. Jesus cita Daniel falando sobre o dia da sentença de Deus. Então isso tem que servir de alerta para nós servirmos a Deus, obedecermos a palavra de Deus, pregarmos o evangelho, amarmos enquanto é tempo, servirmos a Deus, obedecermos a Deus que nos ensinou a amar. Jesus nos deu o exemplo, nos amando, ele nos amou primeiro, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. Então nós estamos aqui pregando a palavra, amando a palavra, servindo a Deus, e que isso pudesse estar ocorrendo em toda a terra, todo servo do Senhor servindo a Deus com integridade, com retidão, porque o justo viverá pela fé. Nós temos que pregar a justiça, temos que pregar a correção, a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos dos apóstolos, aos mandamentos de Cristo, que nos ensinou, que nos ordena: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o novo mandamento de esperança, de vida para nós. A vida vem, a vida está sendo concedida àquele que guarda o seu mandamento supremo, real, mandamento real. Nós devemos andar, como diz João em sua primeira epístola, nós devemos andar de acordo com a prática, com a vivência, com a obediência ao mandamento real, ao maior, ao principal. Deus está se agradando daquele que ama, daquele que lhe obedece, aquele que obedece ao seu Filho Jesus Cristo. Este está recebendo o testemunho do Espírito Santo de que é filho de Deus. Este está recebendo a paz que o mundo não pode dar. A paz de Cristo. A paz para o que ama de verdade. Versículo 8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e a praticar e a viver uma nova vida. Arrepender-se do mal, arrepender-se da falta de amor, arrepender-se da iniquidade que praticam, arrepender-se da mentira que praticam, da mentira que seus lábios proferem, arrepender-se de desprezar a palavra de Deus, de não buscar o Espírito Santo, arrepender-se de todo mal contra Deus, arrepender-se de desprezar a Deus e a sua palavra. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Alguém já teve esta visão, alguém já viu o dia do Senhor e já viu os céus passando com grande estrondo e os elementos ardendo, se desfazendo. Alguém já viu, está anunciando esta palavra profética para você, dizendo que virá. Esse dia virá como um ladrão, o dia do Senhor, e você ouvirá o que o profeta já ouviu e já viu, já contemplou na revelação de Deus, na visão de Deus, já contemplou esse dia e um grande estrondo se fazendo por todo o céu, por este céu que nós vemos. Este céu que de dia, claro, pelo sol, à noite
escuro podemos ver a claridade pelas estrelas, pela luz da lua de noite e um grande estrondo e o céu passando. Todas as coisas passando no dia do Senhor. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Nós estamos encontrando diversas vezes na palavra de Deus essa exortação ao santo trato e à piedade, a uma vida de temor a Deus, de serviço a Deus, de misericórdia, de mansidão, de bondade, de glorificação a Deus, de dar glórias a Deus, de louvar ao Senhor em todo o tempo, de temer a Deus, de tremer diante da sua palavra, de obedecer esta palavra, uma vida de piedade diante de Deus, uma vida de adoração, de culto, de reverência a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de buscar o Espírito Santo, ser cheio, ser renovado, ter o Espírito Santo e o Espírito Santo falar com você para que você possa se lembrar da palavra do Senhor e praticá-la e ter poder de Deus para obedecer esta palavra, para discipular, para evangelizar, para testemunhar de Cristo, para ter bênçãos, milagres para contar. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, sabendo que todas estas coisas irão perecer? Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós já temos que viver essa justiça. O céu já tem que estar chegando na terra, tem que ter chegado na nossa vida. É para o céu estar em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Os céus já estão aqui, os céus já habitam conosco. O Espírito de Deus já foi derramado, já nos foi dado, para que haja justiça na terra, para que a vontade do Senhor seja feita assim na terra como no céu. E nós então aguardamos realmente o dia do Senhor, porque para nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos este novo céu, novos céus e nova terra em que habita a justiça, a verdade de Deus. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Nós estamos aqui dizendo que nós aguardamos a vinda do Senhor, o arrebatamento do Senhor, para o dia do juízo. Será feito realmente um tribunal e haverá sentença. E nós precisamos estar de cabeça erguida neste dia, tendo uma vida de paz, irrepreensíveis, servindo a Deus em santidade, em justiça, correção, uma vida reta, tementes a Deus, praticantes da palavra, não apenas ouvintes da palavra, mas precisamos realmente estar servindo a Deus com integridade. Então virá a sentença de Deus, a declaração de Deus. Vinde, amados de meu Pai. Cristo irá promulgar a sentença do Pai. Cristo irá nos apresentar ao Pai, de acordo com as nossas obras. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. A salvação está nas misericórdias de Deus, na multidão de misericórdias de Deus, no juízo de Deus sobre aqueles que agradam a Deus, aqueles que pela fé entraram pela porta, aqueles que pela fé
andam pelo caminho estreito que leva à salvação. A salvação é a declaração de Deus. A salvação é o momento do juízo final, em que Deus declara a sua salvação. Deus declara a salvação àqueles que creram em Jesus, àqueles que o servem, àqueles que o obedeceram, àqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, aquele que pratica a sua palavra, que edifica a sua casa sobre a rocha e que vive essa palavra, aquele que ama o Senhor, aqueles que amam a sua vinda. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, mas crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então a verdade é a prática da justiça. A verdade é edificar a sua casa sobre a rocha. A verdade é entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. A verdade é dar frutos. A verdade é frutificar em toda boa obra. O engano é o engano da negligência. A mentira, o engano que fará com que muitos sejam arrebatados e descaiam da sua firmeza, é o engano de que pode-se viver uma vida na prática do mal, da iniquidade, do desprezo da palavra de Deus, da falta de amor ao próximo, e que ainda assim estará de pé diante do tribunal do juízo de Deus. Irá passar vergonha. Será envergonhado aquele que não obedece à palavra de Deus. Aquele que está vivendo uma vida desconforme à palavra, ao ensinamento da palavra de Deus. Pedro está nos exortando para que possamos obedecer à palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Então, nós temos observado a necessidade da piedade, da caridade, do serviço, da prática. A fé é complementada. É preciso uma prática de fé. Não pode haver apenas uma declaração de fé. Isso é insuficiente. A palavra de Deus não nos ensina assim. Pedro falou que há muitos que torcem a palavra de Paulo para dizer que só precisa de uma declaração de fé. Não é verdade isso. É preciso uma declaração de fé e uma prática. Essa fé é exercida em amor, com o amor. Nós precisamos viver. Vamos continuar vivendo. Vamos praticar o amor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a sã palavra que ele tem dito é de viver na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. O amor em ação. Na prática, essa fé, ela se demonstra pelas obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu vou mostrar a fé pelas obras. É completo, é isso mesmo que o apóstolo Paulo ensina, que Tiago pregou, que Pedro
ensina, exorta que nós precisamos ter uma sã palavra, um evangelho correto, um evangelho completo. Este evangelho que está aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu discípulo, ele é discipulado. É fé e amor, fé e caridade que há em Cristo Jesus. Jesus veio trazer a fé na sua morte, na sua ressurreição, e o novo mandamento, que é o amor, que é a caridade, que é pôr em ação, que é mostrar a fé, essa fé viva, através da caridade, do serviço ao próximo, do ser uma bênção, como Abraão. Abraão é nosso pai na fé, mas ele é chamado para ser uma bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. Essa é a vontade de Deus desde o princípio. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus não muda. O que agrada a Deus é a prática da justiça. E Deus não mudou para salvar alguém por uma declaração de fé sem prática da justiça. Isso é um engano. Isso é uma perda de rumo dentro da palavra de Deus. Isso é algo que está enganando o povo de Deus. Nós precisamos ter uma fé que é expressa, que é demonstrada, que é viva, que é real, a partir da sua expressão em caridade, em amor. Versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos aqui falado que não se pode realizar a obra de Deus, não se pode guardar o bom depósito, a palavra de Deus no nosso coração, obedecê-la, viver sem o Espírito Santo. Paulo está dizendo a Timóteo, o meu discipulado é feito através do Espírito Santo. Eu vou ensinar alguma coisa, eu vou guardar o meu depósito, vou guardar o meu tesouro, eu vou viver para Deus, eu vou fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? Isso é mentira. Isto não corresponde à palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, seu discípulo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É o depósito da palavra de Deus que Paulo, pelo Espírito Santo, passou para Timóteo, e Timóteo tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu não posso fazer um discípulo sem que ele seja batizado com o Espírito Santo. Eu vou ensiná-lo centenas de dias, centenas de textos da palavra de Deus, e ele vai guardar, e ele vai praticar, ele vai ter poder para colocar em ação, para viver, para agir com fé, expressar em caridade esta palavra sem o Espírito Santo. Isso é mentira. A verdade é que Paulo está dizendo a Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, já habita no discipulador e tem que habitar, já habita também no discípulo. Nós temos que pregar o Evangelho, arrependimento, batismo com água e batismo com o Espírito Santo na sequência, para então vir o trabalho, então virão as obras, virão frutos, frutificaremos com abundância para a glória de Deus, para a alegria do Senhor, servindo a Deus com alegria, apresentando-se a Ele com cânticos, através desta alegria do Espírito Santo. É Ele que nos faz frutificar, falar com alegria, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos capacita para a obra de Deus, para guardar o bom depósito e utilizar-se desse bom depósito para a glória de Deus, para o reino de Deus. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo, Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou,
e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Realizou obra, serviu a Deus, serviu ao apóstolo, procurou, achou. Foi diligente, como dizia Pedro, bom ânimo. Realizem com ânimo, com diligência a obra de Deus. E Paulo está reconhecendo que Onesíforo realizou a obra de Deus, praticou a palavra de Deus, amou. Então vem aqui o último versículo, 18, que diz assim: o Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. O quanto ele ajudou, o quanto ele serviu, o quanto ele praticou boas obras. Então Paulo ora por ele, para que naquele dia ele ache misericórdia diante do Senhor. E essa é a oração que nós temos que ter na igreja, pelo servo, pela serva de Deus. Olha, que você sirva a Deus com integridade, que você agrade a Deus e que naquele dia, no dia do Senhor, diante do tribunal, você encontre ali a misericórdia de Deus. E venha sobre a tua vida a palavra do Senhor, decretando a tua salvação. A misericórdia do Senhor te alcance, pois as misericórdias do Senhor não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Estaremos diante do trono de Deus, do trono da misericórdia de Deus. Misericórdia tem o Senhor daqueles que Ele quer ter. O último versículo que eu quero ler encontra-se lá em Êxodo, lá no início da Bíblia, que vai nos trazer esta visão que nós estamos tendo aqui, esta revelação de Deus, neste texto de Paulo, no texto de Pedro, que diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus e seremos julgados. E será abençoado, será salvo, será livre da morte aquele que serviu a Deus, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que guardou a palavra, que amou o Senhor e praticou a sua palavra, aquele que buscou servir a Deus com retidão, com correção, agradar a Deus através da obediência à sua palavra. E nós vamos ver lá no capítulo 33, no versículo 12 de Êxodo, onde está escrito assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Alguns chegarão diante de Jesus e ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, aqueles que praticam ou que praticaram a iniquidade, aqueles que foram infiéis, aqueles que não guardaram a palavra de Deus, aqueles que não obedeceram os mandamentos de Deus, aqueles que não tiveram temor de obedecer à serpente, ou de adorar o boi que come capim, ou de servir ao seu próprio ventre, ou de amar o presente século, ou de só buscar a sua vontade, o seu prazer, fazendo o que lhe agrada e não o que agrada a Deus, não tiveram temor, não tiveram consideração à palavra de Deus, então apartai-vos de mim, vocês são malditos. Vocês não vão receber uma palavra de reconhecimento, um testemunho de Deus, não são benditos de Deus, não vão receber uma sentença
favorável. Mas Deus está dizendo aqui a Moisés: conheço-te por teu nome. Sei das tuas obras. Está lá no Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia. Em outra ocasião estaremos lendo de novo. Já citamos em outra série de estudos bíblicos, mas estamos lembrando aqui que lá nas cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, ele menciona constantemente: conheço as tuas obras, conheço o teu nome. E Deus está falando aqui com Moisés: conheço-te por teu nome. Pela tua obra, você confirma o teu nome. É pelo que você faz, é pelo que você é pela sua obediência a Deus, que Deus te conhece pelo nome. Você o ama, você o respeita, você pratica a sua palavra. Se alguém te ensina de forma diferente, está te enganando, está te levando à perdição por engano, por um engano, talvez por ignorância, talvez até por algum ganho, por avareza, por manipulação. Mas Deus quer te conhecer por você obedecer a Deus, por você receber a palavra de Deus, guardar e praticar. Quando chega lá no versículo 18, está escrito assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Esta é uma palavra sobre o juízo. Deus está fazendo um juízo, Deus está realizando agora. Nós estamos agora diante dos olhos de Deus, que é o justo juiz de toda a terra. Ele é o juiz. E ele tem misericórdia. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quem me serve, quem me ama. Eu te amo, ó Deus, e todo que te ama brilha como o sol ao amanhecer. A misericórdia de Deus vem sobre quem Ele quiser. E a misericórdia de Deus vem sobre aquele que guarda a sua palavra, aquele que ama a Deus. Aquele que te ama, Senhor, brilha como o sol. Aquele que te ama, Senhor, está debaixo da tua graça. Aquele que te ama, aquele que te obedece. Como você vai querer afirmar lá no céu, diante do tribunal de Deus, que você creu em Cristo, se você não obedeceu em momento algum, se você não praticou a sua palavra, se você não guardou a sua palavra? Você está dizendo que creu? De que forma? Com que profundidade foi essa fé em Cristo? Crer no Senhor Jesus Cristo é obedecer a sua palavra, é receber a Cristo, ao seu ensino. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Ele vive pela palavra de vida em ti. Você tem que receber a Cristo, guardando a sua palavra no seu coração. E sendo cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, para praticar esta palavra. Não pode ser só com os lábios. Isso não é verdade. Ninguém é salvo pelo lábio. Você tem que praticar. Você tem que dar frutos. Pelos frutos os conhecereis. Deus está te julgando pelo seu fruto. Deus é o juiz, ele julga. Não deixe que outros tenham um julgamento mais leve, mais sereno. Deus te julga com integridade, de verdade. Por isso ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. De quem me compadecer. Quem Deus quiser
Ele terá misericórdia, ele se compadecerá. Você receberá a palavra de salvação de Deus, que você possa servir a Deus com integridade. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você também possa servir a Deus, obedecer a Deus, glorificar a Deus. E você então será amado do nosso Pai. Você será amado de Deus. Você receberá o dom do Espírito Santo para praticar esta palavra, para viver de acordo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da sua vida e o Senhor cuidará de ti, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e até o final. Que Deus te abençoe.